Daqui quem vos fala é o vosso amigo Joaquim Carlos Timóteo. Bem, neste vídeo eu gostaria de partilhar aqui alguns pontos, principalmente para aqueles que se propõem a empreender em 2026. E eu já empreendo desde 2020, nomeadamente com os meus 19 anos. Já venho empreendendo desde 2020, quando tinha meus 19 anos. Agora estamos em 2026. Eu gostaria de partilhar, por exemplo, pontos importantes. Em 2026, para aqueles que se propõem, por exemplo, a empreender, deixa-me fazer uma apresentação. Sou empreendedor, sou programador e tenho aqui já uma certa experiência, porque eu venho empreendendo durante esse período todo. E eu acredito que, digamos que já vão lá mais ou menos 6 anos nesse processo de tentar criar algum tipo de negócio que realmente se mostra forte e firme. Portanto, desse processo de empreender, eu fui ganhando aquilo que nós chamamos de maturidade empresarial, maturidade ao empreender. Porque quando você se propõe a abrir um determinado negócio, quando você se propõe a abrir um determinado business, durante o processo de construção do mesmo negócio, tem aquilo que nós chamamos de maturidade empresarial, ok? Por exemplo, você se propor a abrir um negócio, quando você falha na criação de um determinado negócio, essa tua falha, esse teu erro serve muito como base para aquilo que são os teus próximos sucessos para os próximos anos. Tem um analista social que se chama Jacob Reis. Ele dizia que se você ver um pedreiro a partir na sua centésima vez a bater sobre uma determinada pedra, e a pedra se rachar, se partir, tenha certeza de que o resultado da pedra se partir naquele exato momento não é resultado daquela última pedrada que ele deu à pedra, mas sim dos passos ou das pedradas anteriores que o pedreiro foi basicamente dando ao longo daquilo que é o seu trabalho. Com isso era basicamente para dizer o seguinte: quando você se propõe a empreender, você vai construindo um leque de erros e falhas. E aqui, por exemplo, você vai... Um dos principais problemas que eu, por exemplo, verifiquei naquilo que é durante o meu processo de empreender é, primeiramente, e eu tenho aqui, digamos que a Bíblia do empreendedor, né? É um livro que eu pretendo também escrever daqui a mais algum tempo. E tem outros, né? Tenho já a Bíblia do empreendedor, outro nome muito que leva aquilo que é para expor a minha experiência durante esse processo. Uma das coisas principais que eu fui aprendendo durante esse processo de empreender é que, primeiramente, nunca faça negócio com pessoas que têm problemas básicos para serem resolvidos, ok? Nunca se propõe a abrir um negócio com pessoas que têm problemas básicos por serem resolvidos. E quando digo problemas básicos, estou a me referir nomeadamente a problemas de alimentação, problemas básicos, problemas de alimentação, problema de transporte, problema de alimentação e transporte. Esses são os básicos, né? Porque uma pessoa tem que ter recursos financeiros para que possa eventualmente se sustentabilizar financeiramente. Pelo menos o básico tem que ter. E se você for se propor a abrir um negócio com alguém que tem os seus problemas básicos ainda não resolvidos, você vai abrir aqui, digamos que um conjunto de possibilidades de outros trabalhos ou de outra... vai abrir aqui um conjunto de mais exigência, mais trabalho árduo, ok? Porque a pessoa não estará simplesmente a pensar no negócio, mas estará a pensar em cobrir as suas necessidades básicas, como alimentação, transporte e outras coisas. Então, esse é um dos princípios básicos que eu entendi durante o processo de empreender durante esses 6 anos. Nunca se propõe a empreender, nunca se propõe a abrir um negócio com alguém que tem problemas básicos por serem resolvidos. Se você se propor dizer sim, a pessoa tem problemas básicos como alimentação e transporte por serem resolvidos, você deve estar muito bem aberto e muito bem consciente de que terás eventualmente problemas daquela dimensão, problemas básicos por serem resolvidos. E é muito difícil você, por exemplo, escalar realmente um negócio com grandeza se você se unir a alguém que tem problemas básicos por serem resolvidos de princípio, ok? E uma coisa seguinte que eu aprendi durante aos meus 24 anos agora nesse processo de empreender é o seguinte: sempre que você realmente desejar construir um negócio de sucesso, perceba que se una
com pessoas que eventualmente têm algum tipo de responsabilidade, principalmente se você é jovem. Se você é uma pessoa que está na faixa dos 18 aos, digamos que aos 30 anos de idade, e ainda não tens responsabilidades, quando falo de responsabilidades me refiro a mulher, a esposa, alimentar a família, cuidar de casa. Se você está nesse processo, já tens aqui um tipo de maturidade emocional para poder eventualmente lidar com as pessoas e lidar com negócios. Toda vez que tiveres a possibilidade de abrir um negócio, abre um negócio com pessoas que já têm responsabilidades, se você não tiver responsabilidades. Okay? Quando você abrir um negócio com alguém que tem responsabilidades, a pessoa que tem responsabilidades vai entregar mais em relação ao jovem que não tem responsabilidades. Porque uma pessoa que tem responsabilidades, ele sempre vai olhar em fazer o negócio funcionar, porque subconscientemente a pessoa vai entender, até nem subconscientemente, conscientemente a pessoa vai entender que se o negócio prosperar eventualmente, não estará prosperando simplesmente para ele, ok? Estará igualmente prosperando para as pessoas que dependem dele, digamos que mulher, família e filho. Então, toda vez que você se propor a abrir um negócio, se propõe a abrir com pessoas que já têm algum tipo de responsabilidade social ou responsabilidade familiar. Quando digo responsabilidade familiar, não precisa necessariamente ser o pai de casa. Estamos a dizer que é alguém que já cuida de certas pessoas, que algumas pessoas já dependem dele. E esse senso de cuidado é muito importante, principalmente naquilo que é no princípio de criação de um determinado negócio. Tirando, obviamente, algumas exceções, mas são exceções. Para aqueles que realmente querem crescer muito rápido naquilo que é na criação de um determinado negócio ou projeto. E uma das coisas que é muito importante aqui, que você ao se propor a abrir um negócio, você precisa entender que só o produto não é a coisa mais importante que se deve olhar, ok? O produto não é a coisa mais importante. Por exemplo, anteriormente, digamos que nos anos de há 10 anos atrás, 5 anos atrás, existia um número realmente escasso de pessoas que realmente tinham algum tipo de habilidade, algum tipo de... Existia um número realmente muito escasso de pessoas que pudessem eventualmente resolver alguns problemas. Digo isso por quê? Porque em 2026, desde 2023, surgiu essa questão das inteligências artificiais de modo público, né? Anteriormente já existia, mas eventualmente não era tão público como atualmente se tornou. Então, essas inteligências, essas plataformas de inteligência artificial, artificial intelligence, elas na verdade vêm como aquilo que é a base da tecnologia. Eles vêm nomeadamente para resolver problemas básicos em sociedade, né? Como melhorar a qualidade de vida em sociedade. Essa é a base da tecnologia. Mas, infelizmente, isso também permitiu para os que empreendem, isso dá um alerta, né? Porque anteriormente não existia tantas pessoas habilitadas para resolverem problemas, ok? Então, para você só criar um produto já existia uma certa dificuldade, porque requeria realmente conhecimento técnico para poder trazer a realização daquele mesmo produto. Digamos que para aqueles que programam, para aqueles que trabalham com marketing de afiliados, com trading, independentemente da área de atuação. Existia uma certa exigência técnica, um conhecimento realmente sofisticado para que você pudesse eventualmente se permitir empreender ou ter sua base, ter um produto para vender para os clientes. Atualmente já não, atualmente já existem plataformas que te permitem criar produtos de modo muito simples. Então, nesse universo de produtos, nesse universo de facilidade de criação do produto, só o produto já não é o elemento principal para se acreditar que você vai ter sucesso se desejar empreender, porque só o produto já não é suficiente. Então, existem outros elementos que são extremamente importantes para aqueles que se proporem a ter algum tipo de resultado financeiro ao tentar empreender, ok? Então, quando você for empreender, já não basta simplesmente olhares para aquilo que é o produto como base para você empreender ou para empreender. Agora, existem outros elementos que deves olhar com certo detalhe, porque existem vários produtos e o que vai realmente diferenciar o teu produto dos outros, ok? Na verdade, é a consciência empreendedora. E quando digo consciência empreendedora, me refiro nomeadamente à responsabilidade de você não simplesmente ir à busca do conhecimento técnico ou das hard skills, mas ir à busca do conhecimento das soft skills, existe a busca do conhecimento fora daquilo que é a parte técnica, ok? Existe uma coisa que eu falo sempre com os meus amigos, que é a mentalidade técnica e a mentalidade técnica e a mentalidade de sucesso, a mentalidade de realmente progredir. Existem pessoas que se focam muito nas habilidades técnicas e esquecem que existem outras habilidades
que devem ser realmente incluídas se você realmente deseja ter sucesso na tua própria área de formação, na tua própria área de empreender. Mas isso aqui é uma outra coisa. Então, só conhecimento técnico já não basta para você realmente ter uma garantia de sucesso financeiro. Então é importante que você tenha conhecimentos fora daquilo que é o conhecimento técnico, fora daquilo que é o conhecimento do produto, ok? Você precisa, por exemplo, entender sobre análise FOFA, análise SWOT. Você precisa, por exemplo, entender e saber, nomeadamente, como funciona a estruturação de um plano de negócio. Um plano de negócio, nomeadamente, é a estrutura daquilo que é o teu negócio. Você precisa se localizar e entender quais são os teus pontos, os teus contras, qual é a possibilidade e qual é o range de você, por exemplo, poder escalar um determinado negócio, ok? Quando você tem um negócio, você precisa entender quais são os primeiros passos que você deve tomar para poder eventualmente escalar gradualmente esse negócio e quais são as pessoas ideais que têm não simplesmente habilidades técnicas, porque as habilidades técnicas podem ser supply, podem ser substituídas por outras pessoas. Então você precisa entender quais são as pessoas realmente que se você se permitir que elas entrem para aquilo que é, nomeadamente, o time, quais são os agregados que as pessoas vão trazer para o time, fora daquilo que é a habilidade técnica. Então você precisa entender sobre análise FOFA, análise SWOT, plano de negócio, precisa entender qual é o core business do teu negócio, qual é a base fundamental do modelo do negócio que você se propõe, ok? Então, só ter um SaaS, um software as a service, só ter um produto já se torna meio que ambíguo, ok? Já se torna meio que retrógrado na mentalidade de realmente garantir que terás algum tipo de sucesso ao empreender, ok? Deve haver um tipo de diferencial muito grande ao tentar realmente se propor abrir um negócio. Pessoal, muito obrigado pelo vosso tempo. Daqui quem fala é o vosso amigo Joaquim Timóteo. Fiquem do lado e estarei aqui nomeadamente partilhando alguns insights sobre algumas experiências que eu tenho tendo. Estou aqui construindo, na verdade, aqui uma wallet angolana e em breve vou tornar pública.